Amém? Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na cidade do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e, diga, na mão de Deus, há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Diga comigo: tu nos ouvirás e livrarás. Sabemos, amados, que a nossa vida ela é uma jornada, né? Do dia do nascimento ao dia da nossa morte, todos os dias é uma caminhada. Todos os dias há algo novo. Todos os dias nós passamos por situações, por momentos difíceis, por imprevistos, por situações que nos pegam desprevenidos, despreparados, e às vezes são coisas boas, às vezes não. Às vezes nós somos pegos de surpresa e pensamos: e agora, o que eu faço? Às vezes situações acontecem na nossa vida que nós olhamos e pensamos assim: o que fazer agora? Eu não sei o que fazer. Só que muitas vezes, amados, nós estamos até sofrendo, vamos dizer assim, um pouco por antecedência. Por quê? Porque às vezes não basta as lutas que nós estamos enfrentando hoje. Às vezes nós ficamos nos preocupando com aquilo que vai vir amanhã. Como se o que fosse acontecer amanhã nós íamos conseguir resolver hoje. E tem coisas que não dá. Tem coisas que nós vamos ter que esperar chegar para poder resolver. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, nos diz que basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Semana passada nós iniciamos a falar sobre vencer os medos. Foi tremendo o que Deus fez. E semana passada nós falamos a respeito dos medos que nós trazemos. Os medos do passado. As situações que nós enfrentamos na nossa vida. As lutas, as tragédias, as perdas. Tudo aquilo que gerou marca, que gerou medo em nós. E nós vimos que a palavra de Deus, que o Senhor ele veio para nos libertar de tudo isso. Só que a minha pergunta hoje, ela muda o tempo. Não é mais o passado que nos coloca medo.
A minha pergunta para você nessa noite, o que te coloca medo hoje? O que você está vivendo hoje na tua vida que está te causando medo? O que está acontecendo hoje na tua vida que está te deixando pasmo? Que está te deixando em uma situação que você fica, e agora o que eu faço? Eu não sei se vou, não sei se fico, eu não sei se faço, eu não sei se faço, eu não sei se corro ou não. O que eu quero que você olhe para a sua vida hoje e identifique o que hoje está te assustando. Talvez, às vezes, chega uma notícia que nos pega de surpresa. Talvez você foi pegado hoje de surpresa ou poucos dias atrás. Eu não quero falar lá no passado, eu quero falar algo recente. Nós estamos aí há 1 ano e pouco passando por uma pandemia que nos pegou desprevenido, que nos pegou despreparado, e hoje estamos, pode-se dizer, ainda nos adaptando, aprendendo a lidar com isso, na esperança de que isso chegue a um fim ou amenize. Mas que situações, de repente, nós somos acometidos de uma enfermidade? Ou às vezes nós passamos por uma crise financeira? Às vezes nós podemos ter uma tragédia. A minha pergunta para você, que eu quero que você pense hoje: o que hoje está causando medo no teu coração? O que hoje, como se diz, está te fazendo tremer as pernas? Com vontade de desistir, com vontade de fugir, com vontade de se intocar num buraco e não sair de mais lá, achando que isso vai resolver a situação. Que notícia te pegou de surpresa? Quando nós olhamos para a história do rei Josafá, o início da sua caminhada, ele quis dar uma vacilada, e Deus chamou ele junto e fez ele andar no caminho de Deus. E esse rei se tornou um rei segundo o coração de Deus, um homem que buscava a Deus, que conduzia a nação a estar com Deus. E eles estavam vivendo um período de paz, um período de tranquilidade, tudo estava dando certo. Mas simplesmente chega alguém na porta da sua casa, no seu palácio, e bate na porta e diz assim: ó, o teu inimigo se juntou todo, tem 3 exércitos vindo, estão prontos para a batalha, estão vindo para invadir a cidade, estão vindo para matar todo mundo, expulsar todo mundo e dominar a cidade. Simplesmente, amados, do dia para a noite, eles receberam uma notícia: o problema chegou. Simplesmente algo foi falado para ele: a tua paz acabou, o teu tempo de descanso chegou ao fim, porque o inimigo já está ali, ó, do outro lado, te esperando para vir te derrotar. Essa foi a situação que Josafá enfrentou. E a minha pergunta para você é: como que nós reagiríamos se estivéssemos no lugar desse homem? Ou talvez a pergunta que eu faço é: como que você está reagindo diante de situações como essa, ou parecida como essa, que estão acontecendo na sua vida? Talvez não tenha um exército querendo te derrotar. Talvez ninguém puxou uma espada para vir guerrear com você. Mas talvez você está enfrentando um problema que está te fazendo tremer. Talvez você está passando por uma situação na tua vida que está te colocando medo, que está te paralisando. E que você fica pensando: e agora? O que eu quero que você entenda, e eu quero que você aprenda nessa noite, foi o que este homem fez. A Bíblia, ela vai nos dizer no versículo 3, que quando ele escutou isso, a Bíblia vai nos dizer, em algumas versões vai dizer assim: e Josafá temeu. Em outras versões vai dizer assim: e Josafá teve medo. Temer ou ter medo é o mesmo significado. E aí a Bíblia vai nos dizer assim, que ele temeu, mas ele pôs-se buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. A pergunta que eu faço para você é: como que você está reagindo? Você está deixando o problema te desanimar? Você está deixando o problema te jogar para baixo? Você está deixando o problema mexer com a tua cabeça ao ponto de você entrar em desespero, em pânico e não saber o que fazer? E isso é natural do ser humano? Ou você está
tomando a atitude de buscar ajuda em Deus. Nós podemos fazer as duas coisas, amado. Nós podemos ou enfrentamos o problema ou fugimos dele. Ou buscamos ajuda em Deus, buscamos força em Deus, buscamos paz em Deus, ou somos derrotados. Muitas vezes os problemas estão acontecendo e nós estamos reagindo da maneira errada e por isso estamos sendo derrotados. O que esse homem ele nos ensina logo de início é isso. Quando chegou a notícia, olha, o problema está aí. Tu não tem um exército preparado, tu não tem um exército equipado, até tu pensar em te preparar, tudo já foi. Eles já estão chegando. Não tinha tempo para eles afiar a espada, treinar os soldados para a batalha, não. E aí ele fez algo que nós temos que aprender. Ele temeu, mas ele buscou o Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ter medo. O que eu estou te dizendo é que quando você tem medo, você pode buscar ajuda no Senhor. Talvez os problemas que você tem enfrentado tenham te causado medo. E eu não estou te dizendo que você não pode ter medo. Eu estou te dizendo que você pode buscar ajuda no Senhor, porque Ele é que vai te fortalecer. Ele é que vai te ajudar e Ele é que vai te conduzir à vitória. Quando nós seguimos olhando o texto, a Bíblia vai nos dizer que Josafá ele faz algo que muitas vezes nós esquecemos. Josafá no versículo 6, ele vai dizer: Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Sabe o que ele está fazendo? Ele está lembrando do que Deus já fez. Ele está lembrando as bênçãos que já aconteceram no passado. Ele está lembrando as vitórias que já teve. Sabe por quê? Porque no momento de luta nós temos a tendência de esquecer tudo que aconteceu de bom na nossa vida. Nos momentos de dificuldade, é como se tudo que aconteceu de bom caísse no esquecimento. E o que Josafá faz é isso, ele volta ao passado, mas não para reclamar, ele volta ao passado para lembrar que Deus deu vitória para eles. Ele volta ao passado para dizer, foi o Senhor que pegou os nossos pais e colocou nessa terra, na terra que o Senhor mesmo prometeu. O que eu quero que você pare por um instante nessa noite e lembre, será que Deus até hoje não fez nada na sua vida? Será que até hoje Deus nunca te abençoou em nada? Será que você é um acaso, um descuido e que está aqui por sorte? Não. Se você está aqui, se você está vivo, é porque até hoje Deus te cuidou. Talvez quantas situações você passou que você nem era mais para estar aqui. Você já podia ter morrido, você já podia estar há anos atrás não existindo mais. E o Senhor foi lá e te guardou e te protegeu. E aí muitas vezes nós paramos para pensar, acho que Deus não fez nada por mim, não. A pergunta é, você tem casa para morar? Tem? Então Deus está te cuidando. Você tem família? Ah, pastor, tem uns probleminha. Mas tem. Pior se você fosse sozinho. Eu quero que você entenda isso, amado. Começa a lembrar do que Deus tem feito na tua vida. Tira um pouco os olhos dos problemas e olha para o Senhor. Entenda que quando nós paramos de olhar para a luta, quando nós paramos de olhar para o problema, o Senhor começa a mostrar a solução. Não é porque Ele não estava mostrando antes, é porque nós não estávamos olhando. Nós estávamos focados no problema. E o que Josafá faz, ele não olha para o problema, ele olha para o passado para lembrar o Deus que ele servia. O que eu quero que você saiba nessa noite é o Deus que você serve. Você serve um Deus que tem todo o poder, um Deus que veio para te dar força, que veio para te dar poder, que veio para te dar paz. E a pergunta é, você está tomando posse disso ou não está se dando de conta do que está acontecendo por causa do problema que você está vivendo? O que eu quero que você entenda é que Josafá, ele lembra. E aí, se você prestar atenção no versículo 9, olha o que ele diz. Versículo 9 diz assim, ó, e se algum mal nos sobrevier. Lembra que ele lembrou do passado das bênçãos, não foi? Mas ele também lembrou, se algum mal nos sobrevier. E aí Jesus Cristo vem e nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci
vocês vão vencer também. O que o que Josafá estava dizendo, mas se algum mal nos sobrevier, espada, guerra, juízo, peste, fome, não interessa o que vier, se vier, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia. A minha pergunta é, você tem clamado a Deus ou você tem apenas reclamado dos problemas? Porque às vezes nós só ficamos olhando para o problema, ai meu Deus, por que está acontecendo isso, e por causa daquilo, porque não sei o quê, e só falamos, só reclamamos, só resmungamos, parecemos uns velhos. Esquecemos de pedir ajuda para Deus. Resmungar, murmurar é uma coisa, clamar e pedir ajuda para Deus é outra. A Bíblia está dizendo que eles disseram, nós vamos nos congregar aqui, nós vamos clamar-te, e quando nós clamarmos na nossa angústia, a Bíblia diz, tu nos ouvirá e nos, diga, livrará. É isso que a igreja precisa entender. Talvez hoje você está passando por um momento assim. Talvez hoje você está enfrentando um momento de angústia. Então eu quero te dizer nessa noite, não reclama. Clama ajuda para o Senhor e Ele vai te livrar. Peça ajuda e Ele vai se fazer presente. O que você precisa entender é que quando nós clamamos, o Senhor Ele está nos ouvindo. E preste atenção no versículo 12, que Ele vai dizer assim, ó, ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Julgará o inimigo? Porque em nós não há, diga, em nós não há força. Sabe o que ele estava dizendo? Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço que eu não tenho condições de vencer. Eu reconheço que esse problema é grande demais para mim. E aí? Preste atenção. E em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que. Quantas vezes você não sabe o que fazer? Talvez você está passando por um momento assim e você fica pensando, e agora o que eu faço? Quantos momentos da nossa vida nós estamos assim? Não sabemos o que fazer. Mas aí ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em... Você está olhando para quem? Você pode estar olhando em duas direções. Ou na direção do problema ou na direção de Deus. Em Hebreus 12, 2 diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele diz, ó, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O convite que eu faço para você nessa noite, vença os seus medos olhando para Jesus. Vença os seus problemas, as suas angústias, olhando para Cristo. E quando nós fizermos isso, quando nós clamarmos ao Senhor, a Bíblia vai agora nos mostrar na sequência, que o Senhor responde. Do versículo 13, eu não vou ler, porque senão nós vamos nos deter muito, mas do versículo 13 ao versículo 17, Deus responde à oração de Josafá e levanta um sacerdote para falar ao povo. E presta atenção no versículo 15. Diz assim, ó, e a Jaaziel disse, esse foi o homem que Deus levantou. Dai ouvidos todo Judá a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de... A peleia não é tua, é de Deus. O teu problema é só teu enquanto você se agarrar a ele. Mas quando você entregar para o Senhor, o teu problema passa a ser de Deus.
Quem vai cuidar do teu problema é o Senhor. Amém? O que ele está dizendo é isso. Essa peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Talvez as tuas lutas estão demorando para passar, os teus problemas estão custando para se resolver por causa disso. Porque você pegou para você. Você se agarrou a eles. E agora você acha que isso não tem como mudar. Entrega para o Senhor. Entrega para Ele. Eu te digo nessa noite, entrega para o Senhor, porque essa luta que você está passando não é de Deus. Essa luta que você está passando não é tua. Essa luta que você está passando é de Deus. Amém? Quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender algo muito simples. Se eu colocar a minha vida nas mãos do Senhor, se eu clamar, se eu buscar a Cristo, se eu receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é Ele que vai me cuidar, é Ele que vai me ajudar, é Ele que vai me dar a vitória, é Ele que vai me dar a bênção. Entenda algo muito simples que a palavra de Deus ela vai nos dizer, porque depois que este homem falou isso, Jaziel falou isso, Josafá lá no versículo 18, pula um pouquinho lá, vai dizer assim, ó: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Quando o rei e o povo escutaram o que Deus mandou, a Bíblia diz que eles se jogam no chão, com o rosto em terra, e começam a agradecer a Deus. Amém? Preste atenção, igreja. Eles entenderam que a vitória vinha de Deus. Eles entenderam que aquele problema agora não era mais dele. O que nós precisamos entender é isso. Quando nós entregamos para o Senhor, não é mais nosso, é dele. E é Ele que vai fazer na nossa vida, é Ele que vai nos dar a vitória. Amém? Então entenda isso, o povo se prostra, se joga com o rosto em terra e começa a adorar o Senhor. No versículo 19, a Bíblia vai dizer que os filhos dos coatitas começaram a louvar o Senhor. Começaram a adorar o Senhor com voz muito alta. O que eu quero te dizer nessa noite, não fica de boca fechada. Às vezes nós estamos calados diante dos problemas. Abre a tua boca para adorar o Senhor. Abre a tua boca para glorificar o Senhor. Abre a tua boca para dizer: Deus, eu creio que o Senhor pode me dar a vitória. Mas às vezes nós vamos falar assim: eu acho que o Senhor vai conseguir. Eu acho. Mas a gente fala, mas não crê. O que eu quero que você entenda, aqui o povo, ele se alegrou, ele criou coragem, ele criou fé, e ele levantou a voz e disse: o Senhor vai nos dar a vitória. O que eu quero que você entenda é isso, o Senhor, ele vai te dar a vitória. Amém? Então, quando nós entendemos isso, a Bíblia vai dizer que Ele prepara todas as coisas, e o Senhor diz: vocês vão para a batalha, vocês vão ir para o campo de guerra, só vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês. E quando eles vão para o campo de batalha, preste atenção no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Preste atenção. Crede no Senhor vosso, e estareis, diga, se eu crer em Deus, eu estarei seguro. E aí ele diz na sequência: credes nos seus profetas, e prosperar. Se eles crescem no profeta que Deus levantou ali, Deus iria prosperar ele. Amém? Mas eles não estavam indo para uma guerra? Estavam ou não estavam? E a pergunta é: como é que Deus vai prosperar na guerra? Como é que Deus vai te fazer prosperar diante das vitórias, diante das batalhas? Você não parece meio estranho isso que ele está dizendo? Porque ele está dizendo: se vocês crerem nos profetas,
vocês vão prosperar no campo de batalha. O que eu quero que você entenda é que a promessa tinha vindo e só bastava eles crerem. O que eu quero que você entenda, se hoje você crê no seu coração, crer nessa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida, você vai prosperar diante dos teus problemas. Isso significa, você vai vencer os teus problemas. Amém? Você crê ou não crê? O que nós temos que entender é que, a partir ali do versículo 21, eles vão para a batalha, e o versículo 21 vai dizer que eles louvavam a Deus. No campo de batalha, eles glorificavam o nome de Deus. Eles estavam indo para a guerra, adorando ao Senhor. Eles não estavam indo triste, eles não estavam indo apavorados, eles não estavam indo com medo, eles estavam indo alegre. O Senhor nessa noite quer te ajudar a vencer com alegria. O Senhor não quer ver um espírito de tristeza na tua vida, um espírito de derrota. Não, o Senhor quer que o teu coração se encha de alegria e você vá e vença como Deus quer. Com Deus na frente. O que eu quero que você entenda é isso. O povo vai para a batalha. E ali no versículo 22 vai dizer assim, ó. E ao tempo em que começaram com júbilo, júbilo significa alegria, e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe nas montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Enquanto que eles estavam se alegrando e cantando a Deus, Deus estava dando a vitória para eles. O que eu quero que você entenda, a Bíblia vai seguir contando essa história, que quando eles chegam no vale de Beraca, que se chama o lugar, eles encontraram ali um monte de corpos. Por quê? Porque o Senhor causou uma confusão tão grande entre aquelas 3 reinos que se juntaram para guerrear contra Judá, que os 3 reinos acabaram lutando uns contra os outros, e eles acabaram se matando sozinhos. Tá bom? Ou quer mais? Aqueles que se uniram para derrotar o povo de Deus, eles se derrotaram sozinhos. O que eu quero te dizer é que para Deus não existe impossível. Mesmo que pessoas tenham se levantado contra a tua vida, o Senhor faz assim, ó, e afasta. Mesmo que tenham pessoas que tentam te destruir, se você colocar diante do Senhor, não estou pedindo para vocês assim, mata Deus, não. Eu só estou dizendo assim, Senhor, me livra, Senhor, desse irmãozinho abençoado. Leva ele um pouquinho mais para longe. E o Senhor vai afastar. Quantas pessoas muitas vezes se aproximam de nós só para nos prejudicar? Quantas pessoas muitas vezes se aproximam da nossa casa, da nossa família, só para causar mal? Aprenda a fazer uma coisa, aprenda a orar e dizer assim, Senhor, quem vem para causar mal, afasta. E talvez você vai se surpreender que tem algumas pessoas que nunca mais vão te procurar. Glória a Deus, eu ouvi. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos de pessoas que só nos prejudicam e nós não temos coragem para nos afastar. É como se nós estivéssemos amarrados, dominados pelo medo. Lembra da promessa que foi falada lá, que se crescem nos profetas eles iriam prosperar? Você quer ver como eles prosperaram? Presta atenção. Versículo 25 vai dizer assim, ó. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam um despojo, porque era de tanto ouro, de tantas pedras preciosas, de tantas coisas que tinha junto daqueles corpos. Eles levaram 3 dias levando coisa para eles. 3 dias carregando ouro, 3 dias carregando pedras preciosas, 3 dias todo o povo fazendo isso. Crede nos seus profetas e prosperar. Preste atenção, lembra que a Bíblia vai dizer no versículo 26, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, naquele vale onde deu aquela vitória, aquele vale que era para ser a morte deles.
se transformou na bênção. Beraca, o significado é bênção. Então aquilo que era para ser morte, o Senhor transformou em bênção. Aquilo que era para ser a tua derrota, o Senhor tem o poder de transformar em bênção. Aquilo que era para ser o teu fim, o Senhor tem o poder de transformar no início de uma grande vitória. Aquilo que talvez te tirou a alegria, aquilo que te tirou a vontade de viver, aquilo que te colocou para baixo, aquilo que te colocou medo, aquilo que te colocou pavor, que te fez parar, que te fez temer, o Senhor, Ele tem o poder de pegar isso e mudar isso em bênção. Diga, o Senhor, Ele pode mudar o que era para ser morte em bênção. Entenda isso, quantas coisas se levantam para a morte, e o Senhor vai lá e faz assim, e o milagre acontece. Aquele povo, ele veio para destruir e tornou o povo de Judá mais rico. Aquele povo que estava lá quieto, acabou sendo abençoado quando os seus inimigos se aproximaram. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com eles. Mas agora a pergunta é com você. Nós vimos aqui que esse povo venceu. E o que eles precisaram fazer? Crer. Buscar o Senhor. Entregar a sua vida para Deus. Mas e o problema, pastor? Mas e a batalha que eu estou enfrentando? Talvez você possa estar passando por uma batalha hoje. Talvez você possa estar enfrentando por um problema que de repente já se arrasta 1, 2 anos. E você não consegue ver solução. Mas talvez você nunca entregou para Deus. Talvez você nunca entregou nas mãos do Senhor. Talvez você tenha lutado sozinho. E dia após dia tem sido derrotado. Dia após dia você tem olhado todas as tentativas que muitas vezes você tem tentado para ser feliz, se transformar em tristeza e dor. Talvez você tenha sonhado e os teus sonhos têm se transformado em frustração. Talvez você tenha buscado crescer e parece que às vezes, ao invés de crescer, você só regride. Quando nós estamos sozinhos é assim, irmão. E esquecemos que Deus está nos dizendo assim, deixa eu te ajudar. Deixa eu cuidar de ti. Deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu te ajudar nas tuas guerras, nos teus problemas, nas tuas batalhas. Deixa eu te ajudar. Mesmo que você esteja passando pelo deserto. A Bíblia conta a história de Abraão e Ló, que quando eles se separaram, Ló foi para as campinas verdejantes, Abraão foi para o deserto. Abraão ficou rico no deserto, Ló perdeu a mulher no paraíso, no lugar bom. Aquilo que parece que não vai dar certo, o Senhor faz dar certo. Aquilo que você acha que não vai conseguir, o Senhor faz que você consiga. Por isso que ele diz que o Senhor, na mão de Deus, há força e poder. E talvez hoje tudo que você está precisando é o quê? Força e poder para vencer. O Senhor hoje, igreja, Ele te desafia a você se colocar diante do Senhor, a de entregar as tuas lutas e os teus problemas para o Senhor e deixar Ele te ajudar. Aí é com você. Você vai querer continuar lutando sozinho e talvez sendo derrotado? Ou você vai se colocar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, eu estou clamando na minha angústia, então vem e me livre. Aí é com você. Mas eu acredito que depois de uma palavra como essa, se você não clamar a Deus, eu creio que isso é impossível. Porque essa é a noite que o Senhor te trouxe para que o milagre aconteça na tua vida. Amém?